Salve, salve! Muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte desta segunda-feira e eu conto com a sua participação, a hashtag GEPará nas redes sociais. E a gente começa o programa de hoje falando de Série C do Campeonato Brasileiro. Essa é a classificação de momento da competição, 14 rodadas. O Brusque assumindo a liderança com 26 pontos, na sequência o Operário com 25, o Amazonas já caindo aí na tabela. E aí a gente olha para a sétima posição, o Paysandu com 21 pontos em 14 jogos, ultrapassando o São Bernardo, que um dia já foi líder, né? Com 21 pontos em 14 jogos. Essas equipes estão fechando aí o G8. Do lado direito da tabela, você vai ver o Remo na 16ª colocação, com 14 pontos em 14 jogos, mas o Floresta, que é o 17º, também tem 14 pontos e um jogo a menos. Joga hoje à noite no fechamento da rodada e o Remo precisa torcer contra o Floresta na partida contra o Figueirense. O Floresta não pode vencer esse jogo. Pois é, o Remo interrompeu uma sequência de 2 derrotas seguidas e arrancou o empate contra o Náutico no Recife. Sobrou até para o técnico do Timbu, Fernando Marchiori. Olha só. Embalado pelo ritmo da charanga e acompanhado do avô, Pedro arriscou até os primeiros batuques. Meu pai me trazia e eu quero incentivá-los a vir participar da mesma maneira dessa coisa bonita que é esse alvirrubro. Uma paixão para curtir em família. É bacana, né? Trazer ele, viver isso aqui que eu vivi com meu pai. Ele vive comigo isso desde bebê. A gente vive a todos os jogos, então é bem importante preservar. Mas esse clima familiar se transformou no apito final. Quem faz isso não é o verdadeiro torcedor, né? Acredito que o nosso futebol tem perdido imensamente o respeito por isso. Mais de 10 mil torcedores nos aflitos. Confiante, claro que sempre confiante. Pelo desempenho que o time vem tendo, creio eu que vai ser um jogo tranquilo pra gente. Se fosse depender de fé e de confiança do torcedor, o Náutico já não perdia um jogo aqui. Só que não dependia apenas da fé e da confiança do torcedor. Em campo, o Náutico que teve as melhores oportunidades, mas que acabou não sendo o suficiente para garantir a segunda vitória seguida na competição. Um primeiro tempo para deixar qualquer torcedor na bronca. E foi um ex-alvirrubro que, por pouco, não abriu o placar. Odivan falhou. Richard Franco mandou na trave. O Timbu tentou responder com a força da bola parada, mesmo que de longe, mas não deu. Acredito que tivemos um pouco de dificuldade no primeiro tempo para criarmos algumas ocasiões, né? De termos uma circulação melhor, de termos uma posse melhor. Os 45 minutos finais foram mais movimentados, mas ainda assim sem fortes emoções. Jean Mangabeira tentou de cabeça e de fora da área. Só que a bola teimava em não entrar. E aos 14 minutos, quando ela finalmente balançou as redes, não estava valendo mais nada. O árbitro marcou impedimento no lance. Muita reclamação dos alvirrubros. Fora de campo, a torcida estava insatisfeita, foi deixando o estádio antes mesmo do final do jogo. E os que ficaram... Precisa trabalhar muito, precisa melhorar muito, para ver se consegue pelo menos o acesso. A gente traz as crianças para tentar sair daqui alegre, mas sair daqui um pouco triste. Um 0-0 que acabou rendendo vaias e um torcedor passando dos limites. Algumas pessoas vêm para se desabafar para isso, com uma situação que não é legal, onde o clube está lutando, o clube tem a sua necessidade, o clube está precisando de apoio, na verdade. Deixar claro, não foi o Fernando Marchiori que colocou o Náutico nessa situação. Desde que nós chegamos aqui, pelo contrário, nós estamos brigando para devolver o Náutico com muita dignidade. Nós temos que entender que nós não temos um super time, né? Uma super equipe. Nós temos uma equipe forte e equilibrada. É óbvio que jogar aqui é muito difícil e a gente sabia que em algum momento eles teriam oportunidades e que em algum momento o jogo
Ficaria difícil, principalmente no início do primeiro e no início do segundo, que é onde a torcida empurra mais e o adversário volta numa condição mais descansado. Mas nós criamos as melhores oportunidades, tivemos uma claríssima no primeiro tempo e outra no segundo. Faltou para nós aí talvez esse pontinho de contundência novamente na área adversária para que a gente tirasse o placar do zero. Já o Paysandu conquistou a terceira vitória seguida, 1-0 no CSA, que deixou o time no G8. A garotada estava animada com a boa campanha. Marabá Summer Cup, Iberliga e Paraense. Você ganhou 3 competições agora? Sim. Bom momento nas categorias de base, bom momento na Série C. O Paysandu recebeu o CSA na Curuzu. Em segundos, o Papão começou a rondar a área do adversário. Vinícius Leite foi de lambreta e deu um belo chapéu. O Papão estava chegando fácil e desperdiçando demais. Mas se a equipe bicolor costumava perder o gás com 20 minutos de partida, ontem abriu o placar. Wellington Carvalho, de cabeça, fez 1-0 o Paysandu. Pausa para hidratação. O técnico Marcelo Cabo aproveitou para orientar a equipe alagoana. Mas o CSA estava bem longe do gol. O Paysandu seguiu criando chances. No contra-ataque, Mário Sérgio acionou o estreante Anilson. Ninguém conseguiu aproveitar o cruzamento. E o Papão pressionou até o último minuto do primeiro tempo. Vinícius Leite procurou o canto, mas a bola foi para fora. Depois do intervalo, o CSA de Marcelo Cabo voltou querendo o empate. A fiel bicolor ficou apreensiva. Na chegada em velocidade de Arnaldo, depois de passar por Paulão, o chute foi para fora. O Paysandu deu a resposta já nos acréscimos. 1-0 placar final. Na volta para Curuzu, depois de 2 partidas, uma nova atmosfera. O Paysandu emplaca uma sequência de 3 vitórias e retorna ao G8 da Série C, justamente na reta final da primeira fase. Entramos entre os 8, mas nós temos mais 5 decisões, né? Mais 5 decisões pela frente e nós sabemos que todos os jogos serão assim. Todos os jogos serão de muita dificuldade e o que eu tenho que fazer é enaltecer. Jogou sem esse, aquele, já falei, ninguém lamenta. Né? Se nós não tivemos o Edilson, nós tivemos a estreia do Anilson. Você entende? Uma estreia maravilhosa, maravilhosa em todos os sentidos. Né? Se nós não tivemos o João, nós tivemos o Giovani fazendo outro grande jogo. E assim vai ser. E assim vai ser. Eu acho que nós não perdemos, pela primeira vez nós não perdemos nenhum jogador. Eu posso estar enganado, mas eu acho que nós não perdemos ninguém. E nós vamos ter mais opção, ter mais força. E ter o quê? Ter o que a torcida merece, que é nós brigarmos pela instituição como nós estamos brigando. Pois é, o Paysandu anunciou mais um jogador para a lateral direita. É o Nino Paraíba, de 37 anos, foi anunciado agora de manhã. Você confere os detalhes no ge.globo.pa. E a gente segue conferindo os gols, as outras partidas da 14ª rodada da competição. Vamos ver. Começamos pelo estádio Manduzão, em Pouso Alegre, interior de Minas Gerais, onde jogaram Pouso Alegre e Aparecidense de Goiás. Ainda no primeiro tempo, Alan, cobrando pênalti, marcou o gol da vitória da Aparecidense. Do estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, o São Bernardo recebeu o América de Natal. Os goleiros das 2 equipes trabalharam bastante. O São Bernardo ainda mandou uma bola na trave, mas a partida terminou em 0-0. No estádio Batistão, em Aracaju, Sergipe, jogaram Confiança e Operário do Paraná. No segundo tempo, depois da troca de passes, Riquelme marcou esse golaço. Confiança 1, Operário 0. Em Manaus, no estádio Carlos Zamite, o Amazonas recebeu Ipiranga do Rio Grande do Sul. Sassá, artilheiro do Amazonas e da Série C com 12 gols, dessa vez ficou devendo. E mais um 0-0 na rodada. Seguimos em Manaus, a Arena da Amazônia, onde Manaus recebeu o Brusque de Santa Catarina.
gols no segundo tempo. Olávio, na entrada da pequena área, marcou o primeiro do time catarinense. Diego, de cara para o gol, fechou a conta. Manaus 0, Brusque 2. No estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, Piauí, jogaram Altos e Botafogo da Paraíba. Danilo, de cabeça, marcou o gol da vitória do Belo. E no sábado foi disputada a última rodada da primeira fase da Série D. Tuna e Águia já estavam classificados e entraram em campo. Vamos ver. A Tuna enfrentou o Trem do Amapá, no Mangueirão, e venceu por 1-0, gol de Miliano. Em Manacapuru, no Amazonas, jogaram Águia e Princesa dos Solimões. Os donos da casa botaram pressão e chegaram a desperdiçar um pênalti. A partida terminou 0-0. O Nacional do Amazonas terminou a primeira fase na liderança do Grupo A1 com 30 pontos. A Tuna ficou em segundo com 28, o Águia em terceiro com 24 e o Princesa dos Solimões em quarto com 19. No primeiro mata-mata da Série D, a Tuna vai enfrentar o Maranhão Atlético Clube com o primeiro jogo em São Luís e o segundo em Belém. Já o Águia terá pela frente o Atlético Cearense com o primeiro jogo em Marabá e o segundo no Ceará. A CBF ainda vai divulgar as datas e os locais das partidas. Muito bem, hora dos comentários dos nossos telespectadores. O David Marinho: isso, Papão, os Anjos nos livraram do rebaixamento com 3 vitórias seguidas e levaram a gente para o G8. Grande momento agora do Paysandu na competição, voltando aí à zona de classificação, né? O Henrique Santos dos Anjos, com um trabalho sério e franco, está fazendo eu voltar a sonhar. Suor, raça e coração no bico da chuteira faz os bicolores felizes. Obrigado, Henrique, pela sua participação aqui no GE. O Adriano Fonseca fala: André, te liga na combinação perfeita, férias, praia e G8. Tá bem demais, hein? Camisa do Papão na praia, me parece ser a praia do Atalaia em Salinas. Valeu, obrigado pela participação. E depois do intervalo tem a vitória com goleada da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Eu volto amanhã, tchau.